Fernando, Galera, por que Galera, Fernando? Quem que colocou esse apelido? Em 1983, o meu time me chamou para montar uma loja em Formiga de esportes. Ele já tinha uma loja de esporte no Rio de Janeiro, hoje ele mora em Formiga. E então ele falou assim, vamos montar uma galera em Formiga? E eu fiquei fascinado com aquilo, porque chamava Galera Esportes, né? Então nós montamos a galera aqui na Silviano Brandão, 40, né? Toda colorida, inclusive o passeio era pintado das cores da loja, que era azul, vermelho e branco. A parede também pintada de azul, vermelho e branco. A primeira vez, inclusive, o pessoal ia passando, levava aquele susto que ia pisar no passeio, dava a volta. Então nós montamos a galera aqui em Formiga, eu de sócio dele, e quem veio para ficar comigo, o filho dele, o Fábio. Depois de um certo tempo, eu comprei a parte dele, fiquei com a Galera Esportes e abri uma em Arcos. Meus primos abriram também uma em Varginha, depois tinha uma em Alfenas, e o meu tio tinha duas no Rio de Janeiro. Então era 6 galera, e tá até hoje Fernandinho da Galera. Mas esse nome veio assim, próprio os amigos começaram... O nome de Fernandinho da Galera veio dos amigos. Porque vamos ver o Fernandinho lá na galera e foi ficando Fernandinho da Galera. Hoje, se eu tentar falar outra coisa, o Fernandinho da Cadinho, por exemplo, o Fernandinho da Galera. Não pega. Inclusive, no uniforme, um dia eles falaram comigo, você não é mais o Fernandinho da Galera, você é o Fernandinho do uniforme. Eu falei assim, não, agora eu sou da galera do uniforme. Você chegou a entrar na loja dele na época? Cheguei, comprei, e a loja era... Eu acredito que na época era a melhor loja de material esportivo dentro de Formiga, lá que você achava... É uma variedade, né? Você achava a maioria de produtos que você... Né? Tinha muitas lojas que vendiam material de esportes, mas que vendia tudo, só de esporte. E tinha coisas que... Eu recebo algumas notícias hoje, por exemplo, pessoas que me procuram, aqueles jogos de botão de acrílico, porque tinha só aqueles... Só eu tinha, porque eu trazia do Rio de Janeiro. Eu estava falando mais cedo com vocês que o tanto que eu gosto do Rio de Janeiro. Eu ia até te perguntar isso, falar em Rio de Janeiro. Você tem uma história aí de carnaval? Que história é essa aí? Fernandinho gosta de carnaval? Gosta pouco, né? Recebi uma homenagem da Mão Amiga, do pessoal da Mão Amiga, que nós fizemos alguns samba de roda aqui. Na São Vicente Ferro. Aqui na Praça São Vicente Ferro. Recebi uma homenagem exatamente por eu gostar muito de samba, eu gostar muito de carnaval. Mas em 1969 eu fui pela primeira vez, ainda era de menor, como diz o pessoal hoje, ainda era de menor, eu fui para o Rio de Janeiro com uma mala que me cabia dentro da mala. E fui para o Rio sozinho e fui visitar meu tio. Você foi visitar, mas você queria ficar lá algum tempo, né? Porque você levou uma mala desse tamanho. Fiquei, sabe por quê? Eu devo ter ficado lá mais de uma semana, para quem vai só fazer uma visitinha. Foi no período de carnaval? Não. Mas aí meu tio nós começamos a conversar sobre carnaval, porque ele trabalhava, ele tinha alguns amigos. Eu hoje sou União da Ilha, hoje não, né? Desde que eu fui a primeira vez para falar de carnaval, meu tio me levou para conversar com o pessoal da União da Ilha. Ele chamava Bira. E esse Bira me deu algumas coisas da União da Ilha, como por exemplo uma coisa de fantasia, quando nós montamos a escola de samba aqui em Formiga. Você pegava esse material e trazia para os Não, era só desenhos de fantasia. A ideia Ganhei uma camisa, ganhei um bastão, que o pessoal que comandava a escola andava com bastão na mão por diversos motivos, inclusive na hora de chamar a atenção de alguém. Né? Às vezes o sujeito que... A escola de samba desfilando, ela ganha pontos, ela está disputando uma pontuação. Então o sujeito às vezes está brincando, ou por exemplo, ninguém pode estar desfilando hoje com o celular na mão. Protocolo, né? Tem que ser bebida alcoólica em nenhuma hipótese. É o contrário, seria o contrário da rodeira na época? A rodeira perdia, sim, ela perdia alguns pontos relacionados a essa questão, né? Quando o carnaval passou a vir da escola normal para a prefeitura, eu ficava ali na descida da ponte, em frente à farmácia do Pascoal, no caso, ficava ali filtrando o pessoal para não deixar ninguém passar com, como diz, meio estrobisco, né, como eles falam, né? Fazer a triagem?
Por quê? Pedia para tirar, ficavam os dois da harmonia ali perto de mim, eu falei assim, ó, pode tirar aquele lá que não dá conta, Aí não. vinha aquele pessoal do bastão. O bastão, o bastão. Eu fiquei curioso, você está falando que você foi para o Rio encontrar com seu tio. É. Eu sei que você passou alguns carnavais no Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência sua? Vamos começar do início bem rápido. Tinha um bloco de carnaval em Formiga que chamava Formiguinha, tinha um do pai do Zaidan, lá no Rosário, que agora o nome falhou aqui, mas era nome de umas flores. O nome E esses meninos que montaram o bloco, que chamava Monobloco, todos menores de 18 anos. Então eu assinei para eles em 1974, para eles desfilarem do Quinzinho até aqui no centro e do centro de volta, no domingo e na terça. No ano seguinte nós resolvemos montar a escola de samba do Quinzinho. E aí como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, ó, nós temos que procurar onde tem carnaval. Vamos no Rio de Janeiro. Liguei para o meu tio e saímos daqui, 4 pessoas, e fomos lá no Rio de Janeiro e foi aí que eu conheci esse Bira. E nós montamos a Escola de Samba Unidos do Quinzinho com o nome de Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Quinzinho, que é o nome de todas as escolas do Rio de Janeiro, começa Grêmio Recreativo. Estação Primeira. Por quê? Nós éramos a primeira escola de samba de Formiga. E escolhemos as cores verde e rosa por causa da Mangueira, que era a Estação Primeira. A Quinzinho era unidade do Rio de Janeiro? Era uma sequência de lá? Fazia parte da franquia? Pelo menos diversas referências. A primeira referência foi a União da Ilha, que eu trouxe material, trouxe desenho de fantasia, trouxe algumas coisas, ideias. Depois, as cores da Mangueira. Tiramos algumas ideias do Império Serrano, que nós saímos daqui para conhecer uma escola de samba lá dentro. Então nós fomos dentro do Império Serrano também, num dia de sábado, que tinha lá o Botequim do Império. É uma história maravilhosa, é o seguinte, que nós chegamos para conhecer, fomos conhecer, fiquei conhecendo a dona Ivone Lara, fiquei conhecendo do pessoal que comandava a parte da bateria. E fiquei conhecendo também alguns cantores, puxador de samba do Império Serrano. E no meio desse sábado que estava tendo essa coisa, hora que deu 11 horas 18 horas, a pessoa que estava conosco falou, vai acontecer uma coisa aqui que você não acredita que você está numa escola de samba. O rapaz que estava comandando tudo lá pegou o microfone e falou assim, são 6 horas no Botequim do Império. Fez um silêncio impressionante. Quem estava bebendo cerveja, pôs a cerveja no chão, que naquele tempo era cerveja de garrafa e copo, pôs tudo no chão, alguém fez uma oração espontânea e essa pessoa chamou alguém para cantar Ave Maria no morro. Depois que ele cantou, gritou, e viva o Império Serrano e tal, e todo mundo começou tudo de novo, arrepia até hoje, só de ver que você estava numa escola de samba que tem respeito pela... E aí o seguinte, nós fomos depois, trouxemos também um pessoal da Beija-Flor, que ficou hospedado na casa da minha mãe, o Bitim da Beija-Flor, que era um dos mestres de bateria. Inclusive, depois que nós saímos, nós fomos lá depois do ensaio, nós fomos lá pro Carlitos 2, em frente à prefeitura, fizemos um samba lá. Depois, no outro dia, nós fomos para o Clube Centenário, no segundo andar ali, fizemos um samba lá também. E então nós mudamos as cores de verde e rosa para azul e branco, pelo motivo, nós ensaiamos no Vila. Nosso ensaio era toda ligação. Azul e branco. As cores, né? As cores da Beija-Flor, azul e branco. Então nós mudamos a cor da escola de samba do Quinzinho para azul e branco, inclusive. Tudo mais fácil de combinar, porque verde e rosa naquela época, hoje não, né? Hoje tem verde e rosa. Azul e branco é mais fácil. Agora, o Quinzinho, ele por ter escola de samba, era o único bairro então, né? Foi o primeiro, né? Foi. E pessoas ali influentes participaram muito. Quem que foram, assim, que você lembra de? Inclusive o seguinte, nós colocamos até uma ideia que foi do Fernandinho, assim, vamos colocar a escola de samba Unidos do Quinzinho exatamente para mexer com os outros bairros.
Ninguém vai aceitar só o Quinzinho ter uma escola de samba. Então, teve escola de samba na Rua Nova, os Batuqueiros do Alvorada, Chapada, o Império dos Quartéis. Depois apareceu aqui a sua escola de samba aqui da Rodeira, aqui no centro. E o seguinte, todo mundo ajudou. A gente fazia as nossas reuniões e preparava a escola de samba no Zé Veloz, o Zé do Lac, que foi o primeiro presidente da escola de samba, o pessoal do Prego, o Zé Negro, né, o Lauri, né? Então todo esse pessoal e Renato, Zé Renato? O Zé Renato, aquele irmão do Zé Renato, Custoso. Não, o Custoso ele era do Formiguinha, mas ele não aderiu muito à ideia de transformar a escola de samba. Então ele continuou com o Formiguinha dele. Então é o seguinte, e a escola desfilou como disputando o carnaval mesmo até 1989, que foi o ano que nós homenageamos o primeiro ano, depois de Azul e Branco, nós homenageamos o Pavão. O segundo ano, nós homenageamos... Aliás, o primeiro ano nós homenageamos exatamente o Quinzinho. No segundo ano, nós homenageamos o Pavão, depois de Azul e Branco. E no terceiro ano, nós homenageamos o Dr. Afonso. Vocês foram essa primeira vez no Rio de Janeiro para conhecer, trazer ideias e fazer o carnaval aqui, né? Pelo que eu estou entendendo. E... você gostou tanto que você chegou lá 20 vezes? Eu gosto de colocar fui só 20 vezes, porque eu quero ir só mais 20. Você gostou pouco. E desfilei já na União da Ilha, na Imperatriz, já desfilamos na Mangueira. Na União da Ilha e na Imperatriz, a Célia me acompanhou, na Mangueira. Você tem escola de samba da sua simpatia? Não, assim, não. Eu gosto de algumas, mas assim... um pouco de cada um, sabe? Essas mais tradicionais, antigas, a Portela, a Imperatriz que ele falou. Eu lembro do Fernando ter desfilado na Imperatriz. E o Mocidade, Beija-Flor. Quando era mais jovem, eu sempre gostei muito da Beija-Flor e da Portela. As duas que eu gostava muito. E a Beija-Flor a gente passava para ir da casa do meu tio para a galera do lado do Rio de Janeiro, a gente passava em frente à Beija-Flor. Então isso fez a gente ficar mais... A Beija-Flor, ela fez uma homenagem até a Dona Beija. Foi da Beija-Flor? Não. Foi a... a Dona Beija, lá no Rio de Janeiro, quem homenageou a Dona Beija, eu não estou certo, mas foi uma escola que foi uma segunda via da Portela, que agora no momento eu esqueci o nome. E a Dona Beija é formiguense. A Dona Beija é formiguense e nós, no Quinzinho, homenageamos a Dona Beija. Você está falando aqui, tanto em Quinzinho, eu ouvi dizer, brincadeiras nas redes sociais, que o Quinzinho vai emancipar, não é verdade? Tem condições já para isso? O Quinzinho é o único bairro da cidade que tem uma placa dizendo o seguinte: você está entrando no bairro do Quinzinho. Chama Joaquim Pereira dos Santos, me parece que é o dono da Rua do Quinzinho, e depois transformou em bairro do Quinzinho, mas depois da rua, né? Fizeram uma porta dos fundos, aquela ponte da rodoviária, né? Então, só entrava no bairro do Quinzinho pela ponte do Quinzinho, ali em frente ao lago. Quinzinho é um bairro muito bom. Eu sou morador do Quinzinho, né? Padarias também. Padarias, supermercados, casa lotérica, banco, tem tudo. Esporte, praça de esporte. O samba que nós homenageamos, o Quinzinho, dizia o seguinte: se queres ver espetáculo, chega da ponte para cá. Porque lá tinha exposição, tinha a praia popular, tinha o country club, tinha muitas padarias, tinha a padaria do Lá, que era a melhor padaria, depois teve outras padarias. Então é o seguinte: se você quer ver espetáculo, chega da ponte para lá. Né? Tá certo? O maior arraiá da região está de volta e junto com ele a melhor época do ano. Aposto que você tava com uma saudade danada de uma boa festa junina. Vem aí o Quadrifest 2022, a tradicional festa junina promovida pelo Colégio Unifor. Comida boa, muitas apresentações artísticas e show ao vivo, dias 24 e 25 de junho no Clube Unifor. Participe!
Fernando, você esteve na faculdade no Unifor lá, por quanto tempo você ficou lá? Eu entrei em 2001. Com licença, boa tarde. Café com açúcar. Com açúcar. Meu sem açúcar. Muito obrigado. Fernando, você já veio algumas vezes aqui na venda? Já vim. Aqui eu sou freguês. Você aqui. Mas em 2001, eu fui convidado a trabalhar no Unifor, na FUON, no caso ainda, e o presidente Marco Leão. E então eu entrei em 2001, aposentei em 2009, mas ainda trabalhei até 2013. Então, na realidade, eu trabalhei no Unifor aproximadamente 12 anos e meio. Tá? Sempre... Setor de compras, né? eu trabalhei no setor de compras, depois eu fui para a administração. Como diz, o apelido do Fernandinho era o prefeito do campus. Prefeito do campus. Como diz, todo rabo foguete era com o Fernandinho. Tá? Era só pedido, né, Fernando? Pedro, me dá isso, arruma isso para mim. O pessoal, quando eu estava no departamento de compras, que eu continuei com o departamento de compras e com a administração. Então o pessoal fala assim, pedir os trem pro Fernandinho é bom, porque é o único que fala não com a cara boa. Então, se eu falava não, ele ainda falava assim, eu ainda tenho que ficar devendo a obrigação. Fazia uma triagem até chegar lá em cima. Porque o que a gente tinha que fazer? Você tinha que filtrar realmente. Priorizar, né? Às vezes a pessoa pedia para aquela situação, pedia alguma mercadoria, que você, quando você ia ficar, tinha alguma coisa do mesmo, da mesma área no nosso almoxarifado. Só que tem necessidade de... Só que ele chegava lá, procurava às vezes, mas eu tenho Entendi. isso. Né? Outra coisa, mas tem que comprar todo esse material? Né? Tem que ser essa marca? Né? Você que era o responsável por tudo, né? Pela compra, e depois de uns 4, 5 anos, quer dizer, lá para 2006, por aí, eu comecei a trabalhar também na administração do campus, né? Que incluía tudo, quer dizer, a limpeza, os jardins, a manutenção, obra, tudo. Então, mais compromisso, né? Sandro, o café centenário é bom, né? É bom. Como é que é a menina? A Raíssa, né? A Raíssa. Café centenário sensacional. Esse café é antigo, né, Fernando? E o centenário era nessa rua desse na rua, né? Então, inclusive é apelidado, né? A Rua do Café, né? Desculpa te interromper, mas Rua do Café o café Centenário, estava tão gostoso. E eu tomo pouco. E lá em casa é nessa caneca que eu tomo café. É bom, né? Fica quentinho. Então, né? E como é que foi trabalhar com o Marco, com o reitor? Eu te falo uma coisa para o Marco Leão, o seguinte, está no balanço, né, que o Unifor hoje, né, depois transformou, continua Fundação Educacional de Formiga, que é a mantenedora do Centro Universitário de Formiga, que chama Unifor. Já existia o Unifor sem ser registrado lá em Fortaleza. Então hoje fizeram um acordo, o Unifor Formiga com o Unifor de Fortaleza, para os dois usar o nome, mas com a sigla do Estado na frente. Então foi um acordo que fizeram. Interessante. Estiveram aqui, né, Fernando, na época? Estiveram, E o Unifor, quando ficou conhecido como Unifor, era só FUON. Mas a FUON ainda existe até hoje, que é a mantenedora. A fundação. Então é o seguinte, você vê o balanço do Unifor, o tanto que o Unifor cresceu, né, o tanto que o Unifor cresceu em números de sala, em número de prédio, em construção. Cursos, né? Modernos. E você vê o balanço do Unifor hoje, quando tem a assembleia, os que vem o pessoal que faz Quarto Conselho? Não, essa que fiscaliza tudo. Auditores, né? A auditoria que vem, tem uma auditoria interna, uma auditoria externa e a auditoria que vem só para fazer o... Engraçado, me disseram que o ensino à distância lá é excelente. Eu tive informações recentemente, quando a gente participou de um projeto da Rádio Natal, a gente fez ali
algumas coisas falando do ensino à distância e muitas divulgação, pessoas foram lá no trailer, na praça, para dar o testemunho que foi bem legal o ensino à distância com eles. Né? Para você ter uma ideia, né? Então o Unifor, o Unifor, desde que nasceu, tirou nota 4 de 1 a 5, tirou MEC. nota 4 no MEC. Né? E o ensino à distância tirou nota 5. Formamos Então, lá nessa. Nós somos eu tive o privilégio de trabalhar Somos com o alunos Fernando, lá, primeiro como aluno, depois segui lá durante 9 anos. E saímos praticamente na mesma época, né, Fernando? eu saí 2013. um ano e pouco depois. Não, nós estávamos conversando mais cedo aqui, eu me recordo que você comentou que você saiu da Unifor, mas ela não saiu de dentro de você, né? Que você tem essa experiência de às vezes chegar lá, as pessoas te chamar, vem cá, Fernando, não sei o que. Tá. Funcionários, né? Eu vi isso com o Sandro também, porque eu tive lá com o Sandro recentemente e eu percebi, porque ele também trabalhou lá, as pessoas, todos os funcionários, ô Sandro, vem cá, ô Sandro, vem cá. É legal, isso fica guardado no coração da gente. A gente também, quer dizer, no caso do Sandro, nós não saímos brigados, nós saímos porque chegou a nossa... Eu falei com o Marco quando eu fui sair, que eu falei assim, tudo tem data de validade. Hoje eu faço parte da CPA, que amanhã inclusive tem uma reunião lá, e faço parte do Conselho Fiscal. Então, nessa aprovação do balanço do Unifor, né? E você me perguntou o que é trabalhar com o Marco Leão. O Marco Leão hoje é o melhor administrador da região. Além de ser uma pessoa muito bacana. Ele foi inclusive professor nosso lá na faculdade. Então o Marco Leão mantém. E outra coisa, aí eu brinco com ele o seguinte, assim, ele não consegue achar uma pessoa que queira. Teve agora uma eleição para reitor, Assembleia, né? Não tinha concorrente. Ele não conseguiu. O trabalho dele é muito bem feito. É muita responsabilidade. Então eu falo o seguinte, é o melhor administrador da região, chama Marco Leão. Então foi um prazer ter trabalhado lá, foi muito bom para mim, foi muito bom eu, às vezes, até saber que eu dava conta de fazer aquele tipo de coisa que fazia. Fernandinho, o Sandro estava comentando comigo de um trabalho que você já faz há muitos anos, que é filantrópico. Eu queria entender um pouquinho como que é feito. Você pode me explicar como que começou e como é que está sendo agora? Eu descobri depois que quando eu tinha 4, 5 anos, eu saía com meu pai para levar o Vale da Conferência lá na Vila Vicentina, que é ali na entrada logo depois da Lajinha. Tem um nome ali. Né? É ali. Então eu ia lá levar as coisas no asilo, que era lá, e levar o Vale na Vila Vicentina, que é ao lado, uma vila pequenininha. E depois disso, graças a Deus, eu continuei nessa parte filantrópica. Quando eu aposentei, aí meu trabalho triplicou. Eu falo que hoje eu trabalho muito mais. Você falava isso mesmo, que seu tempo é menor do que o... Não tem tempo, não tem. O que sobra é menor do que quando você tinha... E o que acontece? Então, quando eu aposentei, eu comecei a ajudar lá no asilo, o Edson Toledo era o presidente, e ele me perguntou se eu podia ajudar lá a montar uma coisa para compras. Quando foi isso? 2013. Né? 2014, o Padre Aurélio me chama para ajudar na construção da nova área lá da Casa Divina Misericórdia. Nessa época você já tinha as 9 vidas ou já não, tinha ainda estava... Depois eu vou lhe contar essa história. Estou na 15ª já, né? Então, nessa época, talvez fosse essa 9 mesmo, por aí. Mas aí, o que acontece? Eu fui... o Padre Aurélio me chamou para ajudar na construção da nova área lá da Casa Divina Misericórdia. E eu fui ajudar. Quando eu estava indo para Aparecida do Norte a pé, ele falou comigo, falou assim, Fernando, eu queria que você... Casa de reabilitação, né, Fernando? Chama Casa de Acolhimento. Entendi. Casa de Acolhimento Divina Misericórdia, CADIM. O nome, a razão social é a Associação Dom José Antônio do Couto. É a reabilitação para pessoas que têm problemas com álcool e drogas. Quantas pessoas? Lá cabem 28, sempre tem 22, 24, né? Nunca está lotado. Onde que fica? Mas é para doutor, né, Fernando?
Na estrada de chão, que sai ali do Poço Planalto. Antigo Fonte Vila? E vai para o Padre Doutor, a 1 quilômetro à esquerda. À direita, uns 200 metros antes, tem a fazenda do Unifor, a fazenda da veterinária e a parte de agrícola. E na frente, nossa casa, que era a casa do Geraldinho Verdureiro. Era a casa dele? Era a casa dele. Então nós plantamos lá muita parte a parte de horticultura, exatamente porque lá é muito bom para horticultura. E você aceitou então a proposta do Padre Aurélio? Aí o Padre Aurélio, eu falei assim, Padre Aurélio, eu estou indo a Aparecida do Norte a pé, quando eu voltar nós conversamos. Quando eu voltei, eu já era presidente. Você foi a pé? Quase que eu voltei lá falar com Nossa Senhora, mas não foi isso que eu vim pedir. Essa ida até Aparecida do Norte, eu falo Aparecida do Norte, né? Até Aparecida, assim, eu fico... Eu invejo quem consegue, porque eu não consigo. Faz essa é muito. Eu fui 4 vezes. Muito difícil, Fernando, não? Eu já voei de asa delta, já fui para uma opção de estados e coisa bonita aqui no Brasil, inclusive na Chapada dos Guimarães, fui para lá no Foz do Iguaçu, voei de asa delta. Mas a coisa mais bonita que eu já fiz, a coisa que mais me compensou foi a pé na Aparecida. Mas eu lembro eu já fui 4 vezes. Você desliga do mundo, você fica ligado naquilo. Na travessia daqui. Mas eu lembro você falar uma vez, assim, contar como é que foi quem foi com você, tinha aquele até faleceu, o saudoso... Cascata. Acho que foi o Cascata que falou com você, Fernando, eu estou sentindo dor nenhuma, só no dedinho do pé. Ele falou assim, eu só lembro que eu tenho um dedinho doente. Só. É porque quando ele foi tirar a meia, deu uma feridinha no dedinho, saiu a casquinha agarrada na meia. Então eu falei assim, eu não estou sentindo fome, não estou sentindo cansaço. Mas tem hora, no meio do caminho, assim, no meio, você está lá caminhando assim, não é vontade não, mas você consegue ter fôlego suficiente, assim, com facilidade? Graças a Deus, eu não sei porque eu preparei para ir, então eu treinei. Porque o que acontece? O cara fala assim, eu ando muito, eu vou. Mas lá você andou muito hoje, mas amanhã você vai andar muito mais. De novo e depois... E no outro dia, mesma coisa. Então, você tem que treinar, assim, você está acostumado a andar 5 km, 6, 10 km. Aí você tem que andar pelo menos alguns dias. Você vai andar 15 km hoje, ou 15 amanhã também. Quem que era de todos que você foi nessa época aí? Você andou, quem que era o mais preparado, assim, aquele que deixava o pessoal para frente ou para trás? Mas não pode também, né? Acho que tem uma bandeira da frente que ninguém pode ultrapassar a bandeira da frente. Mas eles andam com o cabelinho deles, faz assim, ó, de tão depressa que eles andam. Ninguém consegue ultrapassar eles, não. É o Arnaldo, que é o bandeira da frente. O Arnaldo que... hoje ele tem um... Tem mulheres também que participam. Tem. O cabelo tá demais. Cirlanda? A Cirlanda vai... Aquela menina que foi professora na faculdade, no Unifor também, como é que chama? Foi lá da ação social? Serviço social? Agora... sumiu, né? Mas tem o pessoal... E tem o bandeira de trás que não deixa ninguém ficar para trás. Entendi. Se você está andando, você fala assim, eu acho que se eu ficar sentado aqui 10 minutos... Eu consigo continuar. Eu falei, então eu vou parar com você aqui. Tem um carro também E tem o carro de apoio. Que a hora que você está andando de blusa e tudo, você quer tirar a blusa, você quer beber uma água, você quer comer serve muita rapadura, maçã, banana, água, café. No caminho, né? Então tem uma caminhonetinha que é isso aí. E tem uma outra caminhonete que quer saber se você quer alguma coisa, tal. E tem um carro de apoio que é aquele que não consegue andar mais, que pega o carro de apoio e aí ele vai. Né? Foram quantas idas? Eu fui 4 vezes. Quanto tempo que demora daqui até lá? 12 dias. Eu já fui com 11 dias, já fui com 12. Meu Deus. São 440 quilômetros. A primeira vez que eu fui foi na primeira Romaria de Formiga, foi em 2007. Nós andávamos aproximadamente 80 e tantos % de asfalto. Hoje é o contrário, nós andamos mais, quase isso, de estrada de chão. Fernando, caminhada longa. E é emocionante, tudo é bom. Mudando um pouco do assunto, nós já falamos do samba lá. Um grupo de samba que vocês têm, né? Esse que é uma... Eu acho que são voluntários também? São pessoas que participam sem o compromisso de tocar naquele dia? Como é que funciona? A gente tem
já teve Como diversos Como é nomes. o nome do grupo? Hoje chama Edmilson Dantas e a Velha Guarda do Samba. Hoje. Já chamou Galera do Samba, já chamou... Onde que fica? Não cada um... Não tem um lugar específico? Não, nós reunimos. Eles, de vez em quando eles tocam assim, como é que funciona? Por exemplo, quando A Mão Amiga. a Mão Amiga fez aqui o Samba de Roda, nós tocamos 2 vezes. Inclusive, na segunda vez que nós tocamos aqui, nós fomos lá em Divinópolis, na televisão. Na TV Integração. Integração, fizemos uma propaganda, fizemos um samba lá. É você, Edmilson, né? É. Você, O Everton, o Everton, Serginho, Everton o Rezende. Piteco, o Vicente, o Ronilson. E de vez em quando aparece mais um, tem o Pretinho, né, que aparece sempre lá também. E a gente vai, convida a turma. Às vezes não pode, então chama o fulano também, chama, porque nós não temos um grupo fechado. Nós gostamos de samba e tocamos samba, já tocamos aqui 2 vezes, tocamos no Vila 2 vezes. Já tocamos em aniversário, às vezes a pessoa, eu queria fazer o meu aniversário, queria que você fosse tocar. Mas aí tem que haver um acordo ali, ver se todo mundo tem compromisso no dia. Porque não existe uma agenda de shows de você. E tem outra coisa, nós somos 7 pessoas, 8 pessoas. Só 5 pode ir? Pode, mas vão topar? Vamos. Então vamos. Aí fácil. Não tem aquele... Legal. Como dizer, não é um profissionalismo, é uma coisa gostosa de você fazer. Prazer, né? Prazerosa. Prazer, né? Prazerismo, se existe isso. Então e a gente também já tocamos lá em Furnas, um dia nós tocamos lá em Furnas. De ter participado de tanta coisa, você foi, né, realmente muito participativo na sua vida toda, tudo que tinha de relacionado, principalmente eventos, alguma coisa em filantropia, nós estamos aqui. O que você gostaria de realizar? Ou voltar ou não, ou criar outra coisa? O que você tem alguma coisa assim que você deixou de fazer? Eles riram de mim um dia que eu falei que eu fiz 3 propósitos. Eu queria ir na Aparecida do Norte a pé, queria correr uma São Silvestre e pular de paraquedas. Pular de paraquedas é o último, que se der errado eu já fiz os outros. Né? Então, mas a outra, a do meio, qual que é? São Silvestre. Correu uma São Silvestre. Você já correu? Não, ainda não. Dizem que é para ver se vai esse ano. Então você só chamar o Pelé. Mas aí deixa para você gastar a última vida, porque me falaram que você tem 9 vidas e você já gastou 3. Me conta isso aí. Que não, já gastei 14. Assim, eu tive acidentes de trânsito, 5 em rodovia. Graças a Deus nunca quebrei uma unha. Né? O carro foi, uns 3, o carro foi para perda total. Mas eu não tive nada. Tive um câncer em 2003, curadíssimo, e o outro agora em 2019, curadíssimo. Quer dizer, então uma vida de 7, uma vida de gato já foi. Caí lá lá em Capitólio, a 100 metros da onde teve aquele acidente, eu caí lá de cima. Né? Os meus 2 amigos acharam que o Fernandinho tinha mudado de andar, mas não tinha, eu saí nadando lá. O que você estava fazendo lá em cima? Nós estávamos pulando para nadar no tipo de uma piscina. É o equivalente a mais ou menos 2 andares, 6 metros, 7 metros. Você sabe nadar, né? Eu nadava muito no tempo antes do Zé da Praça, tinha o sargento, né? E quando eu ia para Furnas Tour, quando eu ia para as águas de Furnas, a turma ia de uma casa para outra e falou assim, vocês podem ir pela praça, pela estrada de chão, que eu vou pela água, eu vou nadando. Então sempre gostei de nadar, competia na época do sargento lá na praça de esporte. Então, e tive outras coisas que eu passei, né? Eu tive uma salvação quando eu terminei meu tratamento de quimioterapia lá em Divinópolis, que a minha quimioterapia era de 3 dias, a minha imunidade estava no chão, ou abaixo do chão talvez, porque tudo com a quimioterapia de 3 dias, tudo baixa muito. E eu indo para o Carnaval do Rio em 2020, aí a minha querida passou mal dentro do ônibus, então tivemos que voltar. Quando terminou o Carnaval, passou uns tempos, inclusive ela falou comigo, falou assim, acabei com o nosso Carnaval, né? Eu falei assim, mas salvou minha vida. Onde é que começou a pandemia? No Carnaval do Rio de Janeiro. Graças a Deus. Então é uma outra vida. O dedo de Deus esteve em todos esses momentos. Eu converso muito com ele e está sempre falando assim, eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Uma coisa curiosa,
Cada um tem suas manias, mas assim, você é uma pessoa metódica, você segue sempre Não, eu sou muito aberto. Anda mesmo passeio? Não, pelo contrário. Rua. Se eu tiver que sair da minha casa e vir aqui 10 vezes, cada vez eu venho por um caminho diferente e volto por um caminho diferente. E dormir depois do almoço? Não, isso aí é lei. Eu deixo de almoçar, mas não deixo de dormir. Quanto? 20 minutos, mais ou menos? Agora depois de aposentado aumentou um pouquinho, né? Mas era 20 minutos. Agora você vai contar uma história que me contaram, não sei se é verdade. Até nós estávamos ali embaixo, né, perto do São Luís, lá do Supermercado São Luís, lá do Cacau, né? Aí chegou um amigo nosso e contou a história que você estava em Belo Horizonte, você almoçou, foi lá, almoçou, tal, não sei o que você foi fazer, acho que foi trabalhar, não sei se foi no uniforme na época e tal. Aí você você tinha tempo para vir embora ainda, tinha que fazer outras coisas, mas tinha um intervalo dos 20 minutos, você tinha que dormir de qualquer jeito. Mas você não estava hospedado lá em Belo Horizonte, você tinha que voltar, bate e volta. Como é que você fez para dormir esses 20 minutos? Quando eu vou a Belo Horizonte de carro, eu já procuro na hora do almoço um estacionamento coberto, porque eu vou lá, almoço e vou para o carro dormir. A Célia faz um tratamento com uma médica em Belo Horizonte que quando eu chego lá o pessoal fala assim, o Soneca chegou, pode arrumar um lugarzinho dele lá no fundo. Né? Então é o seguinte, é tradição mesmo de eu dormir depois do almoço. Eu durmo na minha casa, durmo... Mas o que essa pessoa nos contou... Aí é que vem a história. Dessa vez eu não fui de carro, eu fui de ônibus. Mas esqueci e almocei ali perto da Rua da Bahia. Sim. Almocei ali, a hora que eu saí do almoço, que eu falei assim, e agora? Onde é que eu vou dormir? Eu tenho que dormir em algum lugar. E estou descendo a Rua da Bahia, da esquina da Bahia com Afonso Pena, o Otton Palace. Falei assim, é aqui. Maravilha. Oi, lá dentro, aqui, ar-condicionado, aquele sofazão. Você se hospedou lá? Sofazão grandão, falei assim, eu peguei um jornal, falei assim, agora eu tenho que pensar numa desculpa, porque se eles me acordar de repente, eu tenho que ter a desculpa na ponta da língua. O Eduardo marcou, tá no apartamento 400 e tanto e tal, e mandou esperar ele aqui. Pelo menos a desculpa estava lá, eles podiam não acreditar, mas... Aí o que acontece? A hora que eu peguei o jornal, que a desculpa veio na cabeça, eu fiz assim, dormi 20 minutos. Acordei, dobrei o jornal, ninguém falou nada, ainda fui lá no terceiro andar, lavei a boca, né? E saí tranquilo. Aí tranquilo, fui embora. Chegou a hora que eu contei pra tu, eu falei, não, mas não pode, você teve coragem? Eu falei, não, coragem não, tive necessidade de dormir depois. Muito bom, Fernandinho. Bom demais esse papo. Fernando tem história, né, Fernando? Graças a Deus que tem. Legal. Né? E o que eu falei, eu faço parte das orquídeas, né? A Formiga tem a Associação das Orquídeas. E toda a exposição de orquídea começa na sexta-feira. As orquídeas de todas as cidades têm que estar lá antes do meio-dia. Então tem que ser aposentado. Eles me chamaram e falaram assim, Fernando, nós precisamos de um casal para viajar na sexta-feira. Eu falei assim, eu faço esse sacrifício. Desde que seja depois do meu cochilo, depois do almoço. Depois, porque é o seguinte, a viagem daqui até na cidade e da cidade para cá é por conta da Associação de Formiga. A estadia lá onde é a exposição é por conta da associação de lá. Então, nesse horário, eu já estou hospedado no hotel, cabe de almoçar e vou para o hotel fazer o soninho da beleza. Bacana demais. Então, tem que ter. O café estava gostoso, excelente. Né? Lugar café centenário. Tem que vir mais aqui pra gente eu até gostei mais. de ver escrito ali, centenário, depois eu descobri. A venda do Chico é muito gostosa, né? Tem muita coisa bacana aqui. Eu venho aqui de vez em quando pegar uma coisa para me levar para querido. Né? Querida agora, minha você colega. Você sabia que agora à noite eles estão servindo caldos aqui? Caldo? Bom demais. E o almoço também. Não, o almoço eu ainda não vi, mas o caldo... Você almoçou aqui já, né? Já. É muito bom. Muito bom. Pois é, e parabéns, porque aqui era a antiga casa do Dr. Juca, né? Dr. Juca. Tem histórias dessa época também, que eu trabalhei na Fundição Vitória. Diretor do Colégio Anteveira. E eu trabalhei na Fundição Vitória e o pai do Adriano que era o proprietário, responsável proprietário da Fundição Vitória. É verdade. Então, muitas histórias. Encontrar uma casa em São Paulo sem saber o endereço, eu só sabia o nome da rua. Aí fui no Corpo de Bombeiro, aí o cara falou assim, tem 3 ruas, uma tal, não, lá não, o homem gerente de banco, irmão do Dr. Juca, né? João
João Rodarte, o nome dele era. Aí, não, também não. É perto do aeroporto. Perto do aeroporto, lá. É Rua Pirassununga, o nome da rua. Então eu tinha o nome da rua, parei na esquina, falei com meu tio, falei assim, tio, vamos pro lado de lá que tem sombra. Nós andamos 3 casas, a dona Maria José, que é a irmã do Dr. Juca, estava lá na janela. Não, no murinho, assim. Aí eu fui passando e ela me olhou e falei assim, você é o Fernando de Formiga? Sou. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, procurando a senhora. Se eu tivesse endereço, eu não ia chegar tão rápido. Não achava. Você reconheceu também? Hein? Eu passei olhando para ela e ela me olhando. Então, eu falei assim, mas não é possível. Se eu tivesse endereço, talvez ia procurar num monte de lugar. Mas aí o homem lá de cima... Você já pegou o que você vai levar para a Séria? Não, agora é que eu vou fazer a cata, né? Vamos levar também, Guilherme? Eu tô querendo. Acho que eu vou levar também alguma coisinha ali. Tem caldo. Temos que levar. Temos. Né? Temos que levar. Então vamos lá, cara. Foi bom conversar com você. Enorme. Muito bom falar. Bacana demais. Como dizer? E ainda tem mais coisa, né? No dia que nós podemos falar mais. Graças a Deus. Tem coisas do Vila, tem coisas do Quinzinho, tem coisas... Legal. Tem mais coisas para falar.